Um bom dia para você que está nos ouvindo na nossa live da nossa querida Universidade de São Judas. Nós vamos falar um pouco mais de direitos humanos e nós conversamos na última aula sobre a Declaração dos Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas de dezembro de 1948, grande marco internacional dos direitos internacionais públicos e também dos chamados direitos humanos. Conversamos destacando a questão das liberdades individuais e das liberdades políticas que esta carta traz. E falamos que, muito embora ela possua a natureza formal de uma simples recomendação, por força do artigo 38 do Estatuto da Corte Internacional de Justiça, se considera que quaisquer fontes do direito internacional têm valor juridicamente vinculante. E, por conta disso, esse documento também tem valor juridicamente vinculante, devendo cada Estado que o assinou, e todos os Estados hoje que integram a sociedade internacional são signatários da Declaração do ano de 48, muito embora alguns originariamente tenham até exercido o direito de abstenção de votar a esse respeito, devem buscar o cumprimento dos direitos humanos previstos nesse documento. Então, nós vamos agora prosseguir falando da sociedade contemporânea a partir desse documento que nos influencia até os dias de hoje. Vejam só, estamos em 2020, o documento ele é de 1948, dezembro de 1948. Conforme eu já relatei a vocês nas aulas passadas, o ciclo das guerras acabou sendo superado em virtude não apenas da chamada Paz de Westfália lá atrás, no século XVII, mas em virtude da reconstrução da sociedade internacional segundo princípios e valores vinculados às ideias de liberdade, de igualdade, de fraternidade. Depois, esta superada por critérios objetivos de solidariedade. Quando falamos, então, em sociedade internacional contemporânea, temos um resgate da chamada Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, só que um resgate feito já com um recorte histórico de toda a evolução relacional entre os povos até o final da Segunda Guerra Mundial. Isso é bastante importante porque gera um sentido de maior compreensão entre os estados e entre os povos sobre as suas diversidades culturais. E este é um ponto muito importante. Falamos ainda que a Assembleia Geral da ONU ela acabou outorgando ao Conselho de Direitos Econômicos e Sociais poderes para criar uma comissão de direitos humanos e que ela posteriormente foi, por assim dizer, sujeita a um upgrade, tornando-se Conselho de Direitos Humanos, que é um órgão que até hoje existe vinculado à Assembleia Geral da ONU, integrado por 47 estados que são eleitos a cada triênio. Esse conselho originariamente tinha 3 funções bem claras. A primeira cumprida, que é a Declaração dos Direitos Humanos de 48. A segunda, que é a elaboração de tratado internacional que seja um documento juridicamente mais vinculante ainda do que os termos da Declaração de 48. Esta segunda tarefa também foi exercida e com bastante sucesso. E esta segunda tarefa ela foi exercida com o surgimento de alguns documentos internacionais, com ênfase aos pactos que foram firmados em 1966. Então, vou agora começar a compartilhar com vocês o PowerPoint de hoje para trabalharmos com este tema, que é um tema bastante importante, já deu para vocês perceberem, com relação, perdoe-me, com relação à sociedade internacional e os direitos humanos nos dias de hoje. Logo depois da Declaração de 1948 ter sido firmada pela ONU, nós tivemos uma outra discussão bastante interessante
e que acabou culminando num fortalecimento de um documento firmado no mesmo ano, 1948, porém antes da Declaração de 48, e na elaboração de um documento no ano seguinte. Então, vou aqui apresentar para vocês a Convenção para a Prevenção e Repressão do Crime de Genocídio. A Assembleia Geral da ONU, ela confirmou os princípios de direito internacional que acabaram sendo reconhecidos pelo Estatuto do Tribunal de Nuremberg e pelo acórdão desse tribunal. O Tribunal de Nuremberg foi um tribunal ad hoc. Vou escrever aqui o ad hoc para vocês não terem dificuldades aqui quanto a isso. Constituído especificamente para julgar os crimes de guerra cometidos durante a Segunda Guerra Mundial pela Alemanha. Então, nós tivemos várias sessões desse Tribunal de Nuremberg que funcionou entre os anos de 47 e de 49. Há, aliás, filmes sobre isso, livros sobre isso. Um dos filmes, embora não seja muito recente, eu recomendo que vocês assistam para vocês terem uma ideia da dificuldade que foi o reconhecimento pela primeira vez na sociedade internacional sobre crimes de genocídio, né? E o Tribunal de Nuremberg, ele acabou trabalhando por força de duas resoluções da Assembleia Geral da ONU. Uma, a resolução 13, 3 de fevereiro de 46, e outra, a resolução 95, de 11 de dezembro de 46. Percebam, resoluções essas anteriores à Declaração dos Direitos Humanos de 48. A Assembleia Geral da ONU, ela deu poderes para a constituição desse tribunal, que julgou separadamente, em sessões separadas, a alta cúpula nazista, e também julgou separadamente médicos nazistas que teriam contribuído para o regime nazista com a realização de experimentos contrários à ética e que constituiriam crimes contra a humanidade, experimentos esses que tinham por finalidade promover assim aquela ideia hitleriana de uma raça pura, né? Entre outras questões. E também tivemos separadamente a sessão de julgamento dos juristas nazistas, né? E de outros órgãos, de outros grupos de pessoas que trabalharam para o nazismo. A Assembleia Geral da ONU concluiu que genocídio é a denegação do direito à existência de grupos humanos inteiros, assim como o homicídio é a denegação do direito à vida de indivíduos humanos. Então, a comparação entre genocídio e homicídio não está aqui para simplificar o genocídio, mas apenas para reafirmar a indignidade que existe quando se trabalha com a prática desse ato completamente violador dos direitos humanos de maneira geral, né? O crime de genocídio passa a ser reconhecido pela sociedade internacional na Assembleia Geral da ONU. E mais do que isso, preceitua-se o dever de se ter a punibilidade dos responsáveis por esses crimes. Uma resolução bem posterior, inclusive posterior ao próprio Tribunal de Nuremberg, da Assembleia Geral da ONU, foi até mais além do que isso, e estabeleceu a chamada imprescritibilidade dos crimes de guerra e dos crimes contra a humanidade. É a resolução 2391, de 26 de novembro de 68. Então, esta ideia de genocídio, ela começou a ser consolidada na sociedade internacional por conta de tudo que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, de todas as atrocidades da guerra. E a Declaração dos Direitos Humanos de 48, ela reafirma a proteção da vida e da vida digna em todos os seus primados, conforme nós vimos na semana anterior.
O Tribunal de Nuremberg, aliás, ao definir o que seria crime contra a humanidade, assim se manifestou. O assassínio, o extermínio, a redução à condição de escravo, a deportação e todo ato desumano cometido contra a população civil antes ou depois da guerra, bem como as perseguições por motivos políticos e religiosos, quando tais atos ou perseguições, constituindo ou não uma violação do direito interno do país em que foram perpetrados, tenham sido cometidos em consequência de todo e qualquer crime sujeito à competência do tribunal ou conexo com este crime, é algo extremamente grave e deve haver a responsabilidade internacional de quem é autor, coautor ou partícipe desses atos. É o artigo 6º, a linha C do Estatuto do Tribunal de Nuremberg. Nós já tínhamos alguns antecedentes muito ruins quanto a atrocidades e a crimes de genocídio. Por exemplo, eu cito aqui 2 antecedentes apenas, mas há outros, né? 27 de maio de 1915, quando os otomanos deportaram todos os armênios por uma suposta acusação de que eles estariam ligados com as tropas russas inimigas no Cáucaso, na guerra entre otomanos e russos. Essa deportação, que foi realizada sem qualquer proteção à integridade física dos armênios, levou à morte de quase 2 milhões de indivíduos armênios. É o genocídio dos armênios, ficou conhecido dessa forma. E em 1932, o stalinismo, que fez um cerco militar de uma região agrícola da Ucrânia, que era integrante da extinta União Soviética. E ele fez cerco militar justamente para combater os cossacos, que estavam em revolta com o regime central stalinista. Stalin foi, sem sombra de dúvidas, na história soviética, o pior totalitarista, o pior dos ditadores. Stalin fez um dos gestos mais indignos que se pode ter por parte de um governante. Ele resolveu requisitar todos os alimentos dessa zona agrícola ucraniana e a realizar uma barricada, obstáculos para que novos alimentos chegassem a essa região. Isto levou milhões de ucranianos a morrerem de fome. O próprio governante levando a sua população civil à desnutrição e à morte por inanição. Um crime tremendo. Então, Stalin é um exemplo realmente que constitui uma grande mácula a toda a história da Revolução Russa. E uma mácula que não houve responsabilidade para ele, ele não foi responsabilizado internacionalmente por conta deste ato. Bom, então esses 2 antecedentes foram 2 antecedentes muito fortes que serviram para que a Assembleia Geral da ONU outorgasse poderes e criasse esse tribunal ad hoc. O que é um tribunal ad hoc? O tribunal ad hoc é um tribunal que é constituído para julgar um fato já ocorrido. Não é o melhor dos mundos, não é o mais recomendável, mas era necessário. Foi necessário, aliás, em várias ocasiões da sociedade internacional, infelizmente, a constituição de tribunais ad hoc. Por que o tribunal ad hoc não é o mais desejável? Porque o tribunal ad hoc, como ele é constituído especificamente para aquele fato que já ocorreu, ele é um tribunal que tem um vício de constituição que é objeto de discussão até hoje, que é o vício de constituição. Ele já é constituído para um fato. Então, não existe uma imparcialidade total que se desejaria de um tribunal. Nós sabemos que a imparcialidade, muitas vezes, ela não é total. Mesmo quando um tribunal é constituído previamente a um fato delituoso, a um fato criminoso. Agora, um tribunal que é constituído especificamente para aquele fato, aonde os julgadores serão fundamentalmente os vencedores da guerra, que foi o que aconteceu em Nuremberg e em outros tribunais ad hoc, é realmente algo bastante questionável.
E é isso que levou a sociedade internacional, anos mais tarde, pelo Estatuto de Roma, a constituir um outro tribunal internacional, porém permanente, que é o TPI, o Tribunal Penal Internacional. Infelizmente, o Tribunal Penal Internacional ainda hoje não conta com uma fortíssima adesão da sociedade internacional. Há vários estados que reconhecem o Tribunal Penal Internacional como um órgão internacional com competência para julgar crimes contra a humanidade, crimes de genocídio e crimes que constituam violação a direitos humanos, que é o que diz o Estatuto desse Tribunal Penal Internacional por força do Estatuto de Roma. Mas, mesmo assim, há vários estados da sociedade internacional que não reconhecem a autoridade a este tribunal. Percebam vocês que aí a situação fica bastante, infelizmente, ainda não completada. O ideal é que nós dessemos realmente na sociedade internacional poderes amplos ao TPI para que ele pudesse julgar casos envolvendo, inclusive, aqueles estados que não o reconhecem. Porque o que acaba acontecendo na prática? Quando o Tribunal Penal Internacional acaba julgando, processando e julgando uma questão relativa a um Estado ou a um governante que não o reconheceu anteriormente como órgão internacional para tal questão, nós temos uma discussão, um debate sobre a legitimidade do TPI. E isto não é bom, realmente não é bom para a sociedade internacional. O Brasil reconhece, ele tem reconhecido as decisões do Tribunal Penal Internacional, mas há alguns países que não reconhecem. Bom, eu vou agora, então, compartilhar com vocês o outro PowerPoint, porque este era o final, né, da aula passada. E, obviamente, se vocês tiverem alguma pergunta, enquanto isso, vocês podem fazer pergunta, não há problema nenhum, tá, gente? Prontinho, já achei aqui. Bom, pois bem. Então vamos à nossa última exposição dos direitos humanos, porque hoje é a nossa última aula, infelizmente, né? Vamos lá. Em 1948, em virtude dessa situação do genocídio, foi aprovada uma convenção que se chama Convenção Internacional para a Prevenção e a Repressão do Crime de Genocídio. Essa convenção foi aprovada em Genebra no mesmo ano, percebam vocês, em que foi aprovada a Declaração dos Direitos Humanos, também pela Assembleia Geral da ONU. Esta convenção foi recepcionada pelo Brasil, em seu direito interno, pelo Decreto 30.822, de 6 de maio de 1952. Então, ela foi recepcionada 4 anos depois no Brasil. Essa convenção estabelece que genocídio é crime contra o direito internacional. E ele se dá quando há o assassínio de membros do grupo nacional, étnico, racial ou religioso. Também se dá o genocídio quando há dano grave à integridade física ou mental de um grupo de pessoas. E isso aconteceu em várias vezes, como, por exemplo, nos campos de concentração nazista, como vocês bem se recordam. Até hoje, memoriais desses campos. Há, inclusive, visitas na Polônia, por exemplo, a Auschwitz, para aqueles que querem visitar o campo, para entender bem como é que funcionava essa maneira de lavagem cerebral das pessoas que estavam ali aprisionadas, ou até mesmo de redução da vontade delas a uma espécie de coisificação humana, né? Isso sem falar sobre os danos à integridade física dos envolvidos. Também considera-se genocídio a submissão intencional do grupo a condições de existência para a destruição física total ou parcial dos membros desse grupo. E ainda se considera genocídio a transferência forçada de menores de grupo para outro grupo. Então, menores de idade, crianças, adolescentes, né?
O que é que estabelece essa convenção? Essa convenção consagra a responsabilidade internacional não apenas do Estado que cometeu aquele ato, mas também de governantes, de funcionários e até mesmo de particulares que tenham colaborado como partícipes, portanto, dessas atrocidades estimuladas ou realizadas pelos governantes ou seus funcionários respectivos. Para se evitar qualquer dúvida ou qualquer tipo de proteção àquela pessoa que é submetida ao julgamento internacional pela prática desse ato ilícito tão nefasto que é o genocídio, não se considera de maneira nenhuma o genocídio um crime político para efeitos de extradição. Esse dado é muito importante. Vocês certamente se lembram da situação do Cesare Battisti, que aqui no Brasil acabou permanecendo algum tempo, porque ele pediu o asilo territorial no Brasil. Até falamos sobre esse caso durante o semestre. E o Cesare Battisti, ele acabou obtendo esse asilo territorial porque ele havia argumentado que ele estava sendo vítima de perseguição política na Itália. O governo brasileiro, então, concedeu esse asilo territorial. No entanto, o governo italiano acabou requerendo ao governo brasileiro, através do Itamaraty, que fosse analisada judicialmente essa situação, porque o crime que ele teria praticado não seria um crime de natureza política, mas seria um crime comum. E, inicialmente, o Itamaraty não concordou com esse pleito do governo italiano e, obviamente, valendo-se do que fala a Constituição Federal, acabou apresentando todos os dados a respeito de Cesare Battisti para o Supremo Tribunal Federal analisar a questão. E naquela ocasião, vocês devem se lembrar que então o governo Lula, através do Itamaraty, foi contra a extradição e o Supremo Tribunal Federal Brasileiro também foi contra a extradição, alegando que não havia prova suficiente apresentada pelo governo italiano que justificasse a extradição por crime comum. O que acabou acontecendo? Isso fez com que o governo italiano tivesse que reunir novas provas e reapresentasse essas provas. Essas provas foram reapresentadas ao governo brasileiro, não me recordo se no final do governo Dilma, pouco antes do impeachment dela, ou já no governo Temer. Mas estas provas acabaram sendo apreciadas, reavaliadas pelo governo brasileiro, e o Itamaraty, então, entendeu que o governo italiano havia demonstrado que não era crime político, mas que era crime comum. Isso fez com que o Supremo Tribunal Federal, ao reavaliar a situação, com os novos elementos apresentados pelo governo italiano, concordasse, sim, com a posição do Itamaraty e entendesse que haveria um crime comum e autorizasse a extradição de Cesare Battisti para a Itália. Então vejam só a questão que fica quando estamos diante da prática de um genocídio. Voltando aqui à situação do nosso PowerPoint. Não é considerado crime político de forma alguma para os efeitos de extradição. Então a pessoa ela sempre será considerada não como uma criminosa política, mas sim como uma criminosa que cometeu uma atrocidade internacional. Há vários cases de crimes de genocídio relatados na história da humanidade. Aqui eu trouxe alguns para vocês, né? Como, por exemplo, o Tribunal de Nuremberg, que acabou gerando o julgamento pelas atrocidades cometidas pelo governo nazista, não apenas contra judeus e poloneses, mas também com relação a todas as pessoas que não cumpriam aquele requisito de busca do hitlerismo pela chamada raça pura, pela chamada raça ariana. Aliás, nós sabemos hoje que a pureza não existe praticamente em virtude do avanço da biotecnologia. A engenharia genética acabou estabelecendo que, pelo relacionamento histórico dos povos, há uma supremacia quantitativa próxima de uma unanimidade, mas não unânime ainda, óbvio, de que todos nós somos o resultado da harmonização de pessoas de várias etnias diferentes na história da humanidade.
O Tribunal do Camboja, o Tribunal Penal Internacional para a Iugoslávia, que não existe mais, mas a Iugoslávia ela foi um país dominado pelo regime totalitarista do ditador Tito durante algumas décadas, de 1949, se não me falha a memória, até 1981, 1982, alguma coisa assim. O Tribunal de Ruanda, pelo massacre de uma das populações, de um dos povos, melhor dizendo, que existiam naquele país. O Tribunal do Sudão, o massacre de Nanquim, onde o exército japonês infligiu estupros seguidos de morte e genocídio contra milhões de chineses na antiga capital da China. Tudo isso acabou sendo objeto de análise por prática de crimes de genocídio perante tribunais ad hoc. Todos esses tribunais aqui que estou falando para vocês são tribunais ad hoc e que talvez o do Sudão não. O do Sudão me parece que é o Tribunal Penal Internacional que analisou a questão. Foram tribunais que estão constituídos para trabalhar com essas questões de práticas de genocídio. Isso, infelizmente, foi uma constante, então, na história da humanidade. E no século XX não foi diferente, né? A quantidade de crimes de genocídio foi bastante considerável. Bem, esta questão dos crimes de genocídio é uma questão que costuma cair em exame de ordem em concurso público, tá? E eu gostaria que você tivesse a curiosidade, porque nós não temos aqui por falta de tempo, nós só temos a aula de hoje, que você desse uma olhadinha o que é que são esses cases, porque aí são fatos históricos. E aí a gente não conseguirá chegar ao final daquilo que a gente deseja hoje se eu ficar me debatendo em torno desses cases. Mas, claro, se houver alguma pergunta de vocês com relação a um deles, vocês podem fazê-la agora, não há problema nenhum, eu estarei aqui para esclarecer. Vocês querem fazer alguma pergunta sobre algum desses cases ou eu posso seguir com a aula? Bom, havendo silêncio, eu estou supondo que eu posso seguir com a aula, tá? Então vamos lá. Eu vou seguindo então aqui com a aula. No ano seguinte àquela convenção sobre o genocídio, que eu falei com vocês, e percebam vocês, pouco mais de 8 meses depois da Declaração de Direitos Humanos da ONU de 48, foi elaborado um outro tratado internacional, que é a Convenção para a Proteção das Vítimas de Guerra. Esse tratado internacional também foi, poucos anos depois, recepcionado pelo direito interno brasileiro, através do decreto 42.121, de 21 de agosto de 1957. Esta convenção ela é aplicável em caso de guerra declarada ou conflito armado, ou ainda em caso de ocupação total ou parcial de território. Mesmo o Brasil tem dispositivos constitucionais que trabalham com esta questão da guerra declarada. Se vocês pegarem, por exemplo, o artigo 84 da Constituição Federal, vocês ali descobrirão que o presidente da República, entre os atos de sua competência, tem como competência a declaração de guerra. Claro que o presidente da República terá que ser ouvido pelo Congresso Nacional. A própria Constituição Federal estabelece isso. Mas, então, existe um mecanismo constitucional na nossa Constituição sobre o procedimento para declaração oficial de guerra. E o artigo 84 trabalha com este mecanismo. Então, esta convenção, ela pode ser aplicada pelo Brasil? Pode. E por qualquer país que seja dela signatário. O que é muito importante para que sejam observados os direitos e as obrigações que cada Estado e governante tem com relação à chamada proteção das vítimas de guerra.
considera-se conflito armado sem caráter internacional o tratamento, esse tipo de convenção, né? Então, qualquer conflito armado, seja de caráter internacional, ou seja, um conflito armado de natureza interna, pode sofrer a utilização desta convenção. Esse dado também é relevante. No nosso caso, Brasil, como nós recepcionamos esta convenção na forma de lei ordinária em 1957, o Brasil poderá se valer desta convenção para tratar de conflitos armados internos que ele tenha, que não tenha, portanto, repercussão internacional. Então, por que existe esta convenção? Esta convenção garante uma série de direitos humanos para as vítimas da guerra. Eu aqui arrolei alguns desses direitos humanos. O tratamento humanitário, sem distinção de raça, cor, religião ou crença, sexo, nascimento ou fortuna. Essas expressões não são minhas. São expressões que estão na convenção. Então, o tratamento humanitário diz respeito a um tratamento que deve ser, portanto, igualitário para as vítimas de guerra declarada, de conflito armado ou em casos de ocupação total ou parcial de território. E vale mesmo para conflitos armados sem caráter internacional. É um tratamento humanitário sem distinção de raça, cor, religião ou crença, sexo, nascimento ou fortuna. Fortuna, eu estou me dizendo respeito à situação socioeconômica daquela pessoa, né? Também é considerado proibido o atentado à vida, à integridade corporal, assim como a realização de tratamentos cruéis, de mutilações de órgãos ou de membros do corpo, de torturas e suplícios. Porque o que se deve buscar é a garantia da dignidade pessoal de cada prisioneiro ou de cada vítima de guerra. Proíbe-se, assim, o tratamento degradante e humilhante. E proíbe-se ainda a detenção de reféns. A detenção de reféns é proibida também neste caso. Percebam vocês, então, que a sociedade internacional está buscando justamente uma humanização nas regras da guerra. Isso é muito significativo, porque estamos iniciando o ciclo onde nos encontramos atualmente. A proibição de condenação e execução sem julgamento prévio por tribunal regularmente constituído, dotado de garantias judiciárias indispensáveis, como o princípio do devido processo legal, o princípio do contraditório, o princípio da ampla defesa pessoal e técnica, isto é, através de advogado. O tratamento dado aos feridos e aos enfermos deve ser um tratamento humanitário também. E a Cruz Vermelha ou outro órgão humanitário imparcial poderá oferecer seus serviços aos conflitantes. E este dado é muito relevante porque não apenas aos conflitantes em caso de conflito armado internacional, mas, como eu falei um pouco mais acima na imagem, também há conflitos armados sem caráter internacional. Outra questão bastante interessante que esta convenção traz é o direito que os enfermos e feridos têm a serem identificados, justamente para que possa haver a comunicação o mais rápido possível aos familiares deles sobre a sua situação de saúde e sua localização. E, além disso, deve haver a observância das regras que a Convenção traz sobre o estabelecimento que os abriga, a questão da higiene sanitária e também o transporte desses enfermos e feridos de guerra, que deve ser feito segundo as regras de saúde pública admitidas.
Percebam vocês, então, que a Convenção se preocupa com uma série de questões de direitos humanos relacionadas às chamadas vítimas de guerra, e que essas questões todas devem ser observadas pelo Brasil quando há conflitos armados de ordem internacional ou de ordem interna. De ordem internacional que o Brasil os reconheça formalmente. Pronto, chegamos nos pactos. Os pactos de 66, eles constituem uma grande evolução, um upgrade, sem sombra de dúvidas, em relação à Declaração de Direitos Humanos de 48 e constituem, por assim dizer, em um processo civilizatório extremo, diante da necessidade que houve das convenções com relação a práticas de genocídio e com relação a vítimas de guerra, que acabamos de falar, de 48 e de 49. Percebam vocês que em 66 nós estamos no auge da Guerra Fria. A Guerra Fria se inicia logo depois da Segunda Guerra Mundial pela própria distribuição geopolítica, que já lembrei aqui para vocês na semana passada, tanto com relação a quem ficaria responsável pela ocupação do Comando Supremo Aliado das Forças Aliadas no território do Japão, no caso General MacArthur pelos Estados Unidos, como quem ficaria responsável pela ocupação da Coreia do Sul, quando houve a guerra entre Japão e Coreia em 1950, como também a questão da ocupação da Coreia do Norte, que também acabou ocorrendo em favor, no primeiro momento, feita pela União Soviética. E com relação ao território alemão, a divisão da Alemanha em duas Alemanhas, a oriental e a ocidental, onde Berlim Oriental ficaria sob a administração da Força Aliada através da União Soviética e Berlim Ocidental pela administração da Força Aliada através dos Estados Unidos. Então, como vocês podem perceber, a geopolítica mundial acabou favorecendo em muito Estados Unidos e União Soviética em detrimento de Inglaterra e de França e mesmo de China. Muito embora China, Inglaterra e França fossem convidadas e passassem a integrar como membros permanentes o Conselho de Segurança da ONU, que já havia sido criado há alguns anos, né? Nós estamos falando aqui já há um bom tempo, porque estamos no Pacto de Direitos Civis e Direitos Econômicos, Sociais e Culturais de 66. Ora, essa Guerra Fria, ela se notabilizou não por um conflito armado direto entre americanos e soviéticos, mas sim sobre a incrementação dos meios tecnológicos de produção inclusive de armamentos de guerra. E essa sofisticação foi feita não através da multiplicação da ciência por conta da guerra. A guerra ela é nefasta, mas ela contribui para a multiplicação da ciência e contribui para o aprimoramento de aparelhos. Graças às duas guerras mundiais, nós temos assim uma evolução muito grande dos inventos científicos e também de descobertas científicas que proporcionaram a sofisticação de armas de guerra e a sofisticação também de vários instrumentos utilizados hoje pela sociedade civil. O computador é um forte exemplo disso, né? Além do computador, é um forte exemplo disso também o próprio conflito aéreo. Nós temos o conflito aéreo com a chamada guerra espacial entre Estados Unidos e União Soviética sobre a corrida à Lua, que até hoje alguns que integram o grupo dos chamados terraplanistas, né, dizem que nunca ocorreu, que seria simplesmente uma ficção científica, né? Muito embora não apenas Estados Unidos e União Soviética tenham feito viagens espaciais, mas hoje nós temos outras viagens espaciais já realizadas com pessoas ou com animais, ou viagens espaciais remotas. A Índia mesmo já fez viagens espaciais. Então, são situações bastante curiosas, essas em que se procura negar algo que está mais do que demonstrado por documentos históricos de alguns países que participaram dessas expedições. A expedição à Lua foi uma expedição muito importante porque ela contribuiu
para o avanço tecnológico também, quanto à chamada viagem à distância. E ela contribuiu também para que se pudesse entender melhor o universo à nossa volta. Nós conhecemos muito pouco sobre o universo, mas o pouco que se tornou conhecido a partir da década de 60, nesta corrida espacial que se iniciou entre estadunidenses e soviéticos, foi essencial para que a humanidade desse um impulso ainda maior nas décadas seguintes. Além disso, nós temos na sociedade, na década de 60, uma instigante aventura, que é a instigante aventura de se superar os meios poluidores. Por quê? A guerra é um grande meio poluidor, como todos nós sabemos, mas aí houve um despertar da humanidade para o fato ainda maior, já existia antes, mas ficou ainda maior, para o fato de que as indústrias, as fábricas, elas causavam danos ambientais. E por conta disso, a corrida tecnológica de norte-americanos e de soviéticos não ficou delimitada a esta discussão da tecnologia em si, mas também a discussão da busca de meios ambientalmente mais saudáveis para que o meio ambiente fosse devidamente preservado. Então, aí nós temos a grande gênese do direito ambiental como ramo do direito social na sociedade internacional contemporânea e também na sociedade brasileira. O artigo 225 da Constituição, inclusive, fala que a proteção ao meio ambiente é um direito tanto da nossa como das futuras gerações que teremos aqui no Brasil. Então, não é um direito que diz respeito exclusivamente a nós. E incumbe à sociedade, ao Estado, diz 225 da Constituição, tomar todas as medidas de precaução para que os danos ambientais não venham a contribuir para a violação dos direitos das futuras gerações. Vejam só a força desse artigo 225 da Constituição Federal Brasileira. Essa ideologia, no entanto, não é uma ideologia de globalismo ou de globalização, não é uma ideologia anti-terraplanista ou de terraplanistas, mas é uma ideologia que surge com a ideia de multilateralismo e vai enfraquecendo, ano a ano, a dualidade capitalismo norte-americano e comunismo soviético. Quando nós sabemos que o capitalismo não é só norte-americano, todos os países do globo praticam o capitalismo, até mesmo aqueles países que têm uma orientação política coletivista ou comunista, porque o capitalismo diz respeito à circulação, ao fluxo de moeda. As teorias capitalistas elas são explicadas pelos economistas, mas se convencionou no ideário do dualismo da Guerra Fria essas duas visões, o capitalismo norte-americano e o comunismo soviético. Na verdade, nós o que temos é uma ideia que era canhestra, que era altamente equivocada e distorcia a realidade dos fatos, como se ou tivéssemos que estar aliados aos Estados Unidos, do ponto de vista de política internacional, ou como se tivéssemos que estar aliados aos soviéticos. Nós não teríamos escolha, estaríamos diante de um ou de outro caminho. Ou seja, temos hoje 195 países reconhecidos pela ONU como estados perante a sociedade internacional. Era o mesmo que se dizer, vocês, 193 países restantes, decidam-se, vocês são do capitalismo norte-americano ou do comunismo soviético? Algo completamente incompreensível. Mas a Guerra Fria ela fomentava isso. E pior, Estados Unidos e União Soviética se valiam de territórios de outros países para fazer as suas guerras territoriais, subvencionando esses países. Então, este globo, essa sociedade internacional contemporânea, ao mesmo tempo em que buscou o fortalecimento dos direitos humanos, ela sofreu com uma Guerra Fria que mostrava uma controvérsia da sua sociedade internacional com aquilo que os documentos internacionais traziam. Pois bem, os Estados Unidos iniciaram um processo de multilateralismo global.
Então, é também bastante incrível que algumas pessoas procurem defender os postulados norte-americanos de economia e de política internacional e, ao mesmo tempo, sejam contrários ao multilateralismo. O multilateralismo é, na verdade, uma grande iniciativa dos Estados Unidos. E ele se inicia quando os Estados Unidos decidem adotar a estratégia de transformar aquelas nações derrotadas pela Segunda Guerra Mundial e que passaram a ser ocupadas pelo Comando Supremo Aliado no Pacífico, no caso do Japão e da Coreia do Sul, e também na Europa, no caso da Alemanha Ocidental, desenvolvendo a tecnologia de ponta através de parcerias com esses países, investindo maciçamente nesses países e fazendo com que a Alemanha e Japão voltassem a se tornar duas grandes potências econômicas mundiais nas décadas seguintes. Graças aos Estados Unidos e essas parcerias tecnológicas, nós temos o surgimento do multilateralismo, porque passamos a ter não apenas a dualidade Estados Unidos e União Soviética, e os Estados Unidos se valendo do apoio histórico de Inglaterra e de França, e a União Soviética se valendo do apoio histórico dos países da chamada Cortina de Ferro da Europa Oriental. Mas nós passamos a ter uma visão multilateral de mundo proposta da política internacional dos Estados Unidos. Então, curiosamente, hoje em dia se critica o multilateralismo, se criticando justamente aqueles que são críticos, que são os maiores defensores dos Estados Unidos. Como vocês podem perceber, a contradição é completa. Mas isto é mais do que provado porque a União Soviética não resistiu a esse tipo de competição tecnológica. Porque a União Soviética trabalhava com uma parceria onde ela retirava dos países que ela ocupou transitoriamente, representando o Comando Supremo das Forças Aliadas, aquilo que os países poderiam lhe oferecer, sem dividir em algum grau satisfatório essa tecnologia de ponta. Por isso, vocês percebem muito bem a diferença entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul quanto à tecnologia de comunicação, até mesmo no Google Maps, à noite. Quando vocês colocam o mapa do satélite sobre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, aonde se revela a Coreia do Norte pouco iluminada e a Coreia do Sul fortemente iluminada. Só isso já demonstra a evolução que foi dada ao sul da Coreia pelos Estados Unidos nas parcerias de investimento de tecnologia de ponta e a parceria que houve entre a União Soviética e a Coreia do Norte. Mais do que isto, é justamente por conta da parceria norte-americana, do compartilhamento de tecnologia para o multilateralismo, que nós temos o fortalecimento das nações que passaram a competir com a própria União Soviética e com os próprios Estados Unidos no comércio internacional da década 80, em especial. E aqui eu me refiro aos tigres asiáticos. Me refiro aos grandes centros comerciais da Ásia. E me refiro também, obviamente, à restauração plena que a Alemanha e o Japão tiveram depois de algumas décadas. E a Alemanha, com a queda simbólica do Muro de Berlim, e não apenas uma queda real do muro, com a sua recuperação da atividade econômica, se espalhando da Alemanha Ocidental e de Berlim Ocidental para Berlim Oriental e para a Alemanha Oriental, com a unificação da Alemanha, após a queda do regime russo, com a perestroika, com a abertura democrática feita no acordo internacional entre Ronald Reagan e Mikhail Gorbachev. Então, o multilateralismo e o surgimento da sociedade da informação foi historicamente estimulado pelos próprios Estados Unidos da América. E nesta sociedade internacional, nós temos na década de 60 já planos para a criação da chamada Sociedade
pós-industrial da informação. E o Japão é quem inaugura pioneiramente esses planos. E é por isso que o Japão, na década de 80, se transforma no grande importador mundial de miniaturas eletrônicas e o grande importador mundial de tecnologia, por conta das parcerias que teve nas décadas anteriores com os Estados Unidos. Pois bem, agora que temos um retrato que é histórico, não estou aqui discutindo apenas política internacional com vocês, percebam, estou trazendo dados históricos para vocês, nós podemos situar como ficam os direitos humanos na década 60, aonde ainda estávamos no ápice da Guerra Fria, mas aonde já haviam movimentações norte-americanas com a contribuição especialmente do Japão para a virada de página da sociedade industrial, concretizando-se a sociedade pós-industrial, que é hoje denominada Sociedade da Informação. Vejam o que diz o Pacto dos Direitos Civis e Políticos e o Pacto dos Direitos Socioeconômicos e Culturais de 66. Começando pelo Pacto dos Direitos Civis e Políticos de 6 de dezembro de 66, que foi recepcionado como lei pelo direito brasileiro através do Decreto 592, de 6 de julho de 1992. Esse pacto, ele reconhece a autodeterminação dos povos, a livre disposição de suas riquezas e o princípio da não privação dos meios de subsistência. Todos esses princípios estão consagrados no artigo 4º da nossa Constituição. E todos esses princípios têm relação direta com a liberdade civil individual, com a liberdade civil coletiva. Além disso, o pacto reconhece o direito à vida e fala que os países que adotam a pena de morte apenas poderão impor penas de morte naqueles casos em que os crimes forem considerados de maior gravidade e de maneira expressa por esses mesmos países. Esta foi a solução encontrada na época, na década de 60, para se justificar a pena de morte. E é por isso que até hoje vários estados que integram a sociedade internacional adotam a pena de morte. O Brasil, como vocês sabem, ele é contrário à pena de morte em seu artigo 5º, dizendo que é proibida a pena de morte, como também as penas cruéis ou as penas de torturas. No entanto, o Brasil, no próprio artigo 84 da Constituição, autoriza a pena de morte no caso de guerra declarada. E aí nós temos que nos lembrar, então, da convenção que mencionamos há pouco, de Genebra, sobre genocídio, e da outra convenção sobre a proteção de vítimas de guerra. O Pacto dos Direitos Civis e Políticos proíbe a pena de morte em qualquer hipótese a menor de 18 anos e a mulher grávida. Este caso é bastante curioso porque alguns países, principalmente de origem anglo-saxônica, tiveram casos de pena de morte de menor de 18 anos, mesmo depois do Pacto dos Direitos Civis e Políticos de 66. E isso gerou uma espécie de contrariedade de outros países da sociedade internacional que são, obviamente, contrários à pena de morte. Como é que poderia, então, um país que assina um tratado internacional, como é este Pacto dos Direitos Civis e Políticos, acabar aprovando a pena de morte em um caso concreto para menor de 18 anos? É por isso que houve uma certa incompreensão com relação a esse tema. E até hoje, há alguns países, tanto alguns de origem anglo-saxônica, quanto outros que não são de origem anglo-saxônica, mas se encontram na Ásia, na Oceânia ou ainda na África, que acabam prevendo a pena de morte, em alguns casos, mesmo para menores de 18 anos. O Pacto dos Direitos Civis e Políticos prevê a anistia, o indulto e a comutação da pena
como sendo possível em qualquer caso de reparabilidade criminal. O Brasil mesmo, no seu artigo 5º, consagra a possibilidade da anistia, do indulto e da comutação da pena. E nós temos na Lei de Execuções Penais brasileira alguns artigos que dispõem a respeito do tema. Esse pacto proíbe a tortura, as penas ou tratamentos cruéis, desumanos e degradantes. Proíbe a submissão forçada a experimentos médicos ou científicos. Proíbe a escravidão, mais uma vez reafirma-se a proibição da escravidão, o tráfico de escravos. Percebam que, apesar da Convenção sobre a Escravidão que falamos na semana passada, da década de 20, ainda assim continuávamos com esse problema no mundo, e a servidão de pessoas e de trabalhos forçados. Proíbe também a prisão ou encarceramento arbitrário, sem o devido processo legal, sem a ampla defesa, sem o contraditório. E o pacto prevê a liberdade de locomoção, podendo a pessoa entrar e sair do seu país de origem. O pacto prevê que a privação da liberdade, quando ocorrer, deverá ser realizada tão somente para cumprimento da pena e observando-se o princípio da proteção da dignidade da pessoa humana, que está, inclusive, no artigo 1º, inciso 3º de nossa Constituição. E proíbe qualquer tratamento que não seja humanitário. E aí vejam vocês a força das convenções anteriores que conversamos hoje. E o pacto estabelece que as pessoas que estão sendo processadas não podem ser recolhidas juntamente com as pessoas que já estão cumprindo pena por terem sido condenadas. Elas devem, então, ser mantidas em cárcere separadamente. E, além disso, os jovens não podem ser recolhidos em cárcere juntamente com adultos, mas devem ser recolhidos separadamente, para que não ocorra, assim, uma má influência dos adultos que estão cumprindo pena sobre esses jovens. O Pacto dos Direitos Civis e Políticos prevê ainda as garantias processuais. O direito da pessoa ser ouvida publicamente e com as devidas garantias por um tribunal competente, independente e imparcial. Prevê ainda expressamente a igualdade de tratamento. O direito da pessoa ser informada, sem demora, numa língua que ela compreenda e de forma minuciosa sobre a natureza e os motivos da acusação contra ela formulada. Percebam vocês que aqui o pacto está protegendo o estrangeiro. E essa proteção, como vocês podem perceber, não diz respeito apenas a nacionais. Infelizmente, os estrangeiros, muitas vezes, não têm a devida proteção que as convenções internacionais exigem que cada Estado assuma. O pacto prevê o princípio da presunção de inocência, que está previsto tanto no nosso Código Penal como na nossa Constituição Federal, presumindo-se a inocência até o trânsito em julgado da sentença criminal condenatória. E é por conta disso que houve o debate sobre a possibilidade ou não de prisão antes do trânsito em julgado da sentença condenatória. Na verdade, um debate extremamente interessante, mas já existe essa possibilidade de prisão, sendo prisão de natureza preventiva. Pode ser dada até pelo juiz de primeiro grau, quando ele considera que pelos antecedentes do réu ou pela gravidade dos crimes a ele imputados e pela farta prova produzida nos autos, que este réu deverá ser mantido em cárcere, observando-se os requisitos da prisão preventiva do Código de Processo Penal.
Mas, mesmo assim, vocês sabem que nós tivemos amplamente esse debate e ainda existe esse debate na sociedade brasileira quanto até onde vai o princípio da inocência. Se ele deve se encerrar no duplo grau de jurisdição ou se ele pode ir até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, que é o que fala expressamente o artigo 5º da Constituição. Garante-se o due process of law, o devido processo legal, o contraditório, isto é, a possibilidade da defesa se manifestar sobre qualquer manifestação da acusação, e a ampla defesa, tanto pessoal quanto técnica do réu. O direito de recurso. Toda pessoa tem direito ao recurso, pelo inconformismo que é da natureza humana a respeito de decisões que sejam contrárias ao seu interesse. E também que ninguém será processado ou punido por um delito pelo qual já foi absolvido ou condenado por sentença transitada em julgado. Então, não posso ter um bis in idem quando a pessoa já foi julgada por aquele fato. Então, se houve absolvição e não houve recurso, está absolvida a pessoa. E pronto. Não dá para ter uma segunda ação penal pelo mesmo fato contra aquela pessoa. O Pacto dos Direitos Civis e Políticos também considera que toda pessoa tem direito à personalidade jurídica. Isso é muito importante, principalmente no tratamento com a vítima de guerra, seja ela enfermo ou prisioneiro de guerra. Toda pessoa tem direito à personalidade jurídica. Toda pessoa tem também direito à liberdade de expressão, podendo procurar, receber e difundir informações da forma mais ampla possível. Aliás, o direito ao acesso à informação e ao compartilhamento da informação, ele já existe há muito tempo. Embora ele tenha sido reconhecido pela Cúpula Mundial da Sociedade da Informação, através da Convenção de Genebra de 2003, e tenha sido confirmado pela Convenção de Tunis de 2005, da Cúpula Mundial da Sociedade da Informação, o direito à informação é um direito humano reconhecido desde a Assembleia Geral da ONU de 1946, que trabalha com esse direito. Então, percebam vocês que a liberdade de expressão é um direito humano consagrado, com deveres e responsabilidades para aquele que emite a sua opinião ou para aquele que difunde informações, seja por ele próprio ser a fonte das informações, seja porque ele está repassando as informações. E isto impacta a sociedade dos nossos dias, aonde tantas pessoas físicas se utilizam de redes sociais para falar o que bem entenderem, o que bem quiserem. Há limites, obviamente, para isso. Proíbe-se a apologia do ódio nacional, do ódio racial, do ódio religioso, e também proíbe-se o incentivo ou incitamento à discriminação, à hostilidade ou à violência. Percebam vocês aqui que o discurso do ódio ele é indesejado pela sociedade internacional. Mesmo países em que admitem os partidos neonazistas, e há países até hoje que admitem, assim como há países que até hoje admitem partidos comunistas, o Brasil, inclusive, tem o Partido Comunista, admitem sob determinados limites. Então, por exemplo, o Partido Comunista do Brasil, ele não pode pregar discurso de ódio, não pode pregar discurso racial, não pode pregar discurso religioso, não pode incitar a discriminação, a hostilidade ou a violência. Isto também quer dizer que não pode ir contra os princípios republicanos. O mesmo ocorre com o Partido Austríaco, por exemplo. Na década de 90, final da década de 90, um dos governantes principais da Áustria era ligado ao partido neonazista. Muito embora exista esse nome, e o neonazismo seja também uma realidade no mundo hoje, assim como o Partido Comunista é também uma realidade no mundo historicamente,
há limites de atuação para esses partidos. E o governante da Áustria, no final da década de 90, não me recordo agora o nome, que era ligado a esse partido, cumpriu fielmente os limites da Carta Austríaca e observou as normas de direito internacional normalmente. Então percebam vocês que esses discursos eles não podem ser utilizados mesmo por aqueles partidos que têm sua orientação historicamente voltada a regimes totalitários. No caso, aqui eu falei de um regime totalitário de direita, o nazismo, e um regime totalitário de esquerda, o comunismo. Bom, também se garante no Pacto dos Direitos Civis e Políticos o direito à liberdade de consciência, de pensamento e de religião, o direito à associação e à filiação ao sindicato. Isso é um direito que todo empregado e todo empregador tem, perante seu sindicato patronal ou sindicato empregatício. O direito a reuniões pacíficas. Isso também tem muito a ver com liberdade religiosa. Se vocês se lembrarem daquela aula da Paz de Westfália, onde falamos sobre o direito de protestantes se reunirem pacificamente em territórios católicos e o direito de católicos se reunirem pacificamente em territórios protestantes. O Pacto dos Direitos Civis e Políticos também contempla o direito à família, à privacidade, à inviolabilidade de domicílio, à inviolabilidade de correspondência, à honra e à reputação pessoal. Tudo isso está no artigo 5º da nossa Constituição, como vocês podem perceber. Para o pacto, família é o elemento natural e fundamental da sociedade e terá o direito de ser protegida pela sociedade e pelo Estado. Esta parte final é exatamente o que diz o artigo 226 da Constituição Federal, da nossa, brasileira. Para o pacto, toda criança terá direito, sem discriminação alguma, por cor, sexo, língua, religião, origem nacional ou social, econômica ou nascimento, às medidas de proteção de sua família, da sociedade e do Estado. O Brasil, nesse sentido, está, do ponto de vista legal, muito bem evoluído, embora a infraestrutura ainda seja insuficiente. O Brasil tem uma legislação que é muito respeitada no mundo, embora a sua concretização, a sua efetividade ainda deva bastante, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei 8.069 de 1990. E toda criança também terá direito ao nome e à nacionalidade, dentro daquela perspectiva que já discutimos sobre população permanente como elemento constitutivo do Estado. O pacto prevê que ninguém poderá ser preso apenas por não poder cumprir com uma obrigação contratual. Então, o Pacto de 66, ele é imprescindível para afastarmos de vez as chamadas penas civis por descumprimento de contrato. E apenas subsiste como prisão civil, na sociedade internacional, a prisão civil do devedor de pensão alimentícia. O Brasil, conforme vocês viram, ele é signatário desse pacto. Então, a rigor, desde 66, ele não poderia ter a pena de prisão civil do depositário infiel. Mas como o pacto apenas foi internalizado no direito brasileiro em 92, o Brasil prevê a prisão do depositário infiel no texto constitucional de 88. E coube ao Supremo Tribunal Federal, valendo-se da recepção desse pacto e da recepção da Convenção Interamericana de Direitos Humanos de 85 de San José da Costa Rica, interpretar a situação dizendo que não caberia mais a prisão civil do depositário infiel no direito brasileiro. E desde então não se há a aplicação mais desta pena de prisão civil. Para terminarmos a primeira parte da aula de hoje, o Pacto dos Direitos Sociais e Econômicos. Este pacto também foi firmado em 66, em 19 de dezembro, e foi recepcionado pelo mesmo decreto no 591 em 6 de julho de 1992. Este pacto, ele trabalha com a fantástica tríade do direito internacional. Quando você ouvir a menção em qualquer obra ou de qualquer autor, a tríade do direito internacional,
A tríade é a tríade dos direitos humanos, do desenvolvimento social, do desenvolvimento econômico e do desenvolvimento cultural. Essa é a tríade dos direitos humanos no direito internacional. Então, vamos falar um pouquinho sobre o que este pacto prevê para, então, darmos o intervalo. O pacto prevê o princípio da autodeterminação dos povos para o desenvolvimento social, econômico e cultural dos povos. Algo, portanto, que não se restringe à esfera do Estado. Então, nesse ponto, o pacto ele evolui. O pacto proíbe a restrição ou a suspensão dos direitos humanos fundamentais reconhecidos ou vigentes em qualquer país. Importantíssimo isso. Esse princípio é um princípio que gera uma reafirmação histórica dos direitos humanos. E o pacto trabalha com o direito ao trabalho. Percebam vocês que o pacto é de 66. Então não há, nesta época, ainda uma grande evolução do direito ambiental como ramo do direito. O que há são normas esparsas do direito ambiental que já se encontram, inclusive, anteriormente a este pacto de 66. Mas o direito ambiental apenas ganhou maior força na década de 70, realmente. Outra questão é o direito do consumidor, que é o terceiro grande ramo dos direitos sociais. O direito do consumidor, ele apenas ganhou alguma expressão a partir do histórico discurso do ex-presidente dos Estados Unidos, John Kennedy, perante a Assembleia Geral da ONU, na abertura dos trabalhos da ONU, no ano de 1960. John Kennedy falou que deveríamos proteger uma nova categoria econômica de pessoas que contribuem maciçamente para a evolução da sociedade industrial e que deveríamos buscar uma sociedade menos poluidora. E John Kennedy, então, fala dos consumidores. Os direitos dos consumidores só ganham realmente espaço mais forte na década de 70, e a começar pela Suécia, depois pelo Canadá e depois pela Europa e pelos Estados Unidos. Mas percebam vocês que nós temos já nos pactos dos direitos sociais e econômicos de 66 uma referência expressa ao direito do trabalho, aquele grande direito social que surge por conta da questão social do século XIX, que é reafirmado pela Liga das Nações, instituída pelo Tratado de Versalhes de 1919, e que é reafirmado pela Constituição da Organização Internacional do Trabalho, que é mantida quando surge a Organização das Nações Unidas e que temos até os dias de hoje. Quais são os direitos humanos que o Pacto dos Direitos Sociais e Econômicos de 66 estabelece? Toda pessoa pode ganhar a vida mediante um trabalho livremente escolhido ou aceito. Então, existe liberdade de escolha na busca do emprego. A orientação e a formação técnica e profissional. A elaboração de programas, normas e técnicas apropriadas para assegurar um desenvolvimento econômico, social e cultural daquela pessoa. E para se assegurar à população o pleno emprego. O pleno emprego é um dos principais problemas que temos até hoje na questão trabalhista, não apenas brasileira, mas mundial. O Brasil ele tem uma grande quantidade de desempregados, assim como os Estados Unidos, assim como vários outros países no mundo. E a sociedade internacional tem promovido todos os esforços para a redução do desemprego. Também é direito ao trabalho o direito ao salário mínimo, o direito às férias remuneradas, a jornada máxima de trabalho por dia e semanal, ao descanso e ao lazer. O pacto reconhece a licença maternidade em favor da mulher que está empregada, sem que ela possa sofrer qualquer tipo de prejuízo por conta disso. O pacto proíbe e prevê a punição por lei
de cada estado do emprego assalariado da mão de obra infantil, porque a mão de obra infantil não deve ser utilizada para o trabalho. Convenciona-se, então, na sociedade internacional, que a mão de obra infantil ela não é utilizada para o trabalho, mas ela é utilizada para o aprendizado, para a educação. E nisso há equivalência de percepção, de compreensão, tanto de orientais quanto de ocidentais. O pacto ainda prevê a proibição e punição por emprego de crianças e adolescentes em trabalhos nocivos à moral e à saúde. Prevê também o direito de greve e o direito sindical. Muita gente critica associações e sindicatos e critica as greves, mas elas têm uma regulação na sociedade internacional desde a Liga das Nações, desde a Organização Internacional do Trabalho ser constituída, e tem previsão constitucional, como direito humano na sociedade internacional e como direito constitucional, no artigo 5º e 6º da nossa Constituição Federal. O direito sindical pode ser tanto o direito de formar uma federação nacional, quanto de formar uma organização internacional, ou ainda de se filiar a qualquer uma delas. E, por fim, o pacto prevê a proteção do meio ambiente, do trabalho, e a segurança e higiene, direito sanitário no trabalho. Como vocês podem perceber, então, nós temos nesses dois pactos justamente o cumprimento da segunda missão que foi dada ao Conselho dos Direitos Humanos da ONU, que foi a primeira missão, apresentar o projeto do que foi aprovado em 48 como Declaração dos Direitos Humanos da ONU, e a segunda missão, apresentar um regime juridicamente mais vinculante dos Estados, o que foi feito com bastante eficiência através da aprovação desses dois pactos internacionais, o Pacto dos Direitos Civis e Políticos e o Pacto dos Direitos Sociais, Econômicos e Culturais. Acabamos a primeira parte da aula, são 10h35. Podemos dar o nosso intervalo? Deu para acompanhar, gente? Alguma dúvida? Vocês percebem como tudo fica bem construído, bem amarradinho? Agora as coisas começam a ter todo sentido, né? Então eu vou dar o intervalo, voltaremos daqui 15 minutos, tá bem? Agora são 10h35, então voltaremos às 10 para as 11, tá bom? Até já!